Que maravilha estarmos aqui nessa quarta-feira. Deus abençoe a sua vida. Eu quero declarar um dia de bênçãos, um dia de graça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o dia de hoje seja um dia de grandes resultados para a sua vida, de grandes momentos de acesso a tudo aquilo que Deus tem para você. Nós vamos iniciar fazendo uma oração e pedindo a Deus que nos abençoe nesse dia. Que Ele possa abrir as portas que nós mesmos não somos capazes de abrir. Que Ele possa nos direcionar para aquilo que nós não somos capazes de enxergar. Que Ele possa segurar nas nossas mãos por onde nós andarmos e por onde nós passarmos. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Mas existe uma imensidão de bênçãos sendo derramada nesse exato momento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero convidar você a receber tudo isso sobre você. Que nós possamos hoje entender que a palavra, ela é luz para nós. Que Deus, Ele é luz e nos ilumina naquilo que nós somos fazer. Já vai compartilhando essa live, nós teremos um momento agora de manhã, um diálogo de mulher para mulher, falando sobre coisas maravilhosas, com base na palavra de Deus. E eu quero agora pedir essa bênção do Senhor sobre nós, que Ele possa estar conosco em todos os momentos. Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra o nosso coração, porque nós pedimos acesso a Ti. Eu quero pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor possa tirar as travas dos nossos olhos, aquilo que nos impede de Te ouvir, de ter ouvidos assíduos ao Teu Espírito Santo. Eu quero pedir que o Senhor coloque sobre nós a unção, a graça e o poder, que o Senhor deu a nós mulheres, as palavras sábias nos momentos certos, na hora certa. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nesse dia. Que nesse momento aqui nós possamos nos aprofundar exatamente naquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos entender aquilo que nós temos nos perdido de nós mesmas e nos encontrarmos através da Tua presença em nós, Senhor. Por isso, dai-nos a Tua bênção no dia de hoje. E se você ainda não fez isso, erga suas mãos assim e diga: bom dia, Espírito Santo. O que é que nós vamos fazer juntos hoje? Que o Senhor possa nos dar essa abertura espiritual de comungarmos da Tua palavra, de vivermos a Tua graça e experimentarmos as maravilhas que Ele tem para nós. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse momento. Amém? Amém, amadas. Bom dia, maravilhosa. Deus abençoe, Vanessa. Vai compartilhando, vai entrando aqui, olha, e vai compartilhando. Você, para compartilhar, você clica aqui nesse aviãozinho e você encaminha para 5 mulheres. Vamos lá? Vamos convidá-las a estar conosco. Quantas mulheres se perdem de si mesmas? Nos seus papéis, naquilo que somos chamadas a ser. Isso já aconteceu muito comigo. Já aconteceu com você? Se perde do teu chamado de mãe, do seu chamado de mulher, se perde do seu chamado de esposa, se perde de si mesma. Quantas mulheres vivem hoje essa realidade? E eu preciso te trazer uma verdade absoluta sobre a sua vida. Se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou ou está passando por isso, compartilhe essa live com essa pessoa e permaneça até o final dela, porque você vai sair daqui entendendo que você não pode mais se perder de si mesmo, que existe algo repetindo constantemente dentro de você, nas suas atitudes, no seu comportamento. Você vai enxergar isso e vai passar a agir sobre a luz que vem do alto sobre a sua vida. Bom dia, Ana! Deus abençoe! Muito bem-vindas aqui, eu sou Maria Bueno e é uma alegria poder compartilhar com a sua vida tudo aquilo que Deus tem trazido para nós. Eu quero conversar com você hoje, um papo de mulher para mulher. Sobre isso que eu estava dizendo, é algo muito profundo e muito real. Como saber que você está se perdendo de si mesmo? É um papo entre eu e você, certo? Então permaneça comigo aqui que essa conversa não é sobre fraqueza, mas é sobre consciência, é sobre cura, é sobre reencontro, é sobre você perceber os sinais que o seu coração está dando.
É sobre você perceber quantas vezes você tem ignorado, se tornando uma mulher ocupada demais, cuidando de tudo e de todos e esquecendo da melhor parte, esquecendo de cuidar de si mesma. E sabe por que eu digo a melhor parte? Porque para olhar para o outro, a gente vive ouvindo isso, né? Para olhar para o outro, para cuidar do outro, eu preciso estar bem comigo mesma. Mas na verdade a gente vive ouvindo isso, mas a ficha parece que não cai. Porque nós fazemos tudo no automático e nós achamos que nós estamos dando o melhor para o outro. Mesmo estando no automático. Quando na verdade Deus hoje nos chama a viver sob a luz. E quando nós estivermos na luz, nós vamos entender. Quando uma mulher ela começa a perder-se de si mesma, ela não é algo repentino que chega de um dia para outro. Você vai entender isso. É algo silencioso, é algo que vai chegando gradualmente. É interno, é de dentro para fora. Nós vamos se perdendo de dentro e depois isso vai trazendo a nossa forma, a nossa fisionomia, o jeito de nós cuidarmos de nós mesmas, o autocuidado, a forma com que nós nos vestimos. É de dentro para fora. Então não é de um dia para o outro. Eu me lembro uma vez que uma mulher me procurou e ela disse assim para mim: Maria, as suas palavras transformaram tanto a minha vida. É uma pessoa que foi próxima por algum tempo e ela disse assim para mim: Maria, as suas palavras transformaram tanto a minha vida, porque eu passei por um momento onde eu não me encontrava mais, mas eu não conseguia perceber. Até o dia que eu olhei para mim e eu entendi que eu não conseguia nem levantar da cama, eu não tinha coragem de levantar da cama. E aí ela disse assim: Maria, eu cliquei e comecei a ouvir você, e naquele momento eu entendi que eu estava vivendo uma mornidão tão profunda que eu não tinha coragem de me levantar e nem de arrumar a minha cama. Eu passava o dia todo sabendo que eu tinha que arrumar a cama, mas eu não tinha essa coragem. E quando eu te ouvi, eu entendi que eu precisava olhar para mim, era urgente. E entende isso? Muitas vezes nós vamos levando a vida como dá. E nós vamos se perdendo de si mesmo. Perdendo a nossa essência. Nós vamos achando que aquilo que nós estamos vivendo é normal. Então é normal eu perder o gosto pelas coisas. É normal eu viver numa exaustão emocional. É normal eu viver a vida fazendo pelo outro. É normal tudo isso. E Deus nunca disse para você esquecer de si mesmo. Isso não é palavra de Deus. Então eu quero hoje trazer uma palavra para que, se você estiver passando por isso, você possa entender que isso é silencioso, que isso é gradual, é gradativo, é um passo de cada vez. E você vai se afundando nessa perda. Começa lá de dentro e depois vem para fora. Você vai perdendo a sua essência primeiro como mulher. E aí vai comendo a personalidade feminina, a personalidade de esposa, a personalidade de mãe. Sabe por que os seus filhos não te ouvem mais? Porque você está perdendo a sua essência. E aí você diz: eu faço tudo e é dessa forma. Sabe por que o relacionamento está desse jeito? Porque você tem perdido a sua essência. E não adianta você pedir: Deus, muda o meu relacionamento, porque Deus não muda relacionamento, Ele muda você. Ele dá a oportunidade para você passar por mudança, porque o relacionamento é feito de pessoas. E são essas pessoas que têm que ser transformadas. Mas não adianta você pensar no outro, você tem que pensar em si mesma, em você, em você. Bora lá fazer isso? Maria, você é a luz que Deus envia em nossas vidas. Amém, Vanessa? Bom dia, Ivete, a paz, amada. Deus abençoe. Élica, seja bem-vinda. Ó, vai chegando, vai compartilhando. Compartilha aqui. Nós vamos convidar mais mulheres a estar nessa jornada. Eu vou fazer isso porque eu também não fiz. Vou clicar aqui, ó, nesse aviãozinho que tem aqui.
e eu vou encaminhar ali na minha rede. Você convida daí, certo? Bora lá? Bora lá convidar essas pessoas a estarem conosco? Vamos convidar essas pessoas a estarem conosco? Aí. Enviei daqui, você envia daí, certo? Vamos lá. Antes da gente mergulhar nos sinais de uma mulher que se perde de si mesma, eu quero começar com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Tudo vai passar, a palavra ela permanece. E quando nós nos encontramos com essa verdade, nós começamos um processo de libertação em nossa vida. Então eu quero começar com a palavra, porque para falar de reencontro, a gente precisa falar de luz. E a Bíblia ela nos diz isso. Algumas traduções vão dizer assim: a tua palavra, Senhor, é lâmpada aos meus pés e luz para o meu caminho. Olha que palavra maravilhosa. Isso está nos Salmos. A minha tradução, que é a Bíblia da Ave Maria, está no Salmo 118, no versículo 105. Outras traduções vão estar no Salmo 119, também no versículo 105, tá bom? Então vamos lá. A minha tradução, ela muda um pouquinho as palavras. A minha tradução vai dizer assim, ó: vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Mas a mais conhecida é essa, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Essa frase ela é muito profunda. Ela é profunda e é verdadeira. Ela explica exatamente o que acontece dentro de nós, quando nós nos sentimos perdidas. Quando a palavra de Deus está dizendo, ela é lâmpada para os meus pés, ou aqui na minha tradução, né? Ela é um facho que ilumina meus passos, ou seja, é um facho de luz, uma lâmpada, é uma luz que vai iluminando os meus passos. O que isso quer dizer? Muitas vezes eu não sei onde pisar, eu não sei qual é a direção que eu devo seguir, eu não sei o que é que eu tenho que fazer. Muitas vezes isso vai acontecer. Eu não sei por onde ir, eu não sei o que fazer. Mas quando a palavra está dizendo isso, é uma clareza imediata que eu tenho que ter. A lâmpada, ela ilumina o lugar onde você está agora. Olha, esse lugar que eu estou está sendo iluminado por uma lâmpada. Existe uma luz aqui que está me iluminando. Essa luz eu acendi e ela ilumina aqui. A palavra de Deus, quando eu acesso a palavra de Deus, o que acontece? A palavra ela ilumina, é o próprio Deus iluminando os nossos passos. A lâmpada ela ilumina o lugar onde você está, o presente, o agora, o hoje. É esse momento. E isso se conecta diretamente com esse momento que nós estamos vivendo aqui. Com a palavra que eu quero trazer para você hoje. Por quê? Porque quando uma mulher ela começa a se perder de si mesma, a primeira coisa que some, que perde, é a visão de si mesma. É a primeira coisa que você perde. Responda assim, ó, para você mesma. Quem você está sendo? De fato. Quando ninguém está vendo, eu fiz essa pergunta, acho que foi ontem para uma mentorada. Quem você está sendo quando ninguém está vendo? Quem você é quando ninguém está te olhando? Quem você é? A primeira coisa que acontece quando nós nos perdemos de nós mesmos é começar a perder a visão de quem nós somos. A mulher, ela deixa de se enxergar. Ela deixa de enxergar as suas necessidades, ela deixa de enxergar as suas emoções. A mulher deixa de enxergar os seus limites, deixa de enxergar a sua essência. Ela deixa de enxergar a sua própria identidade. Mas quando a palavra de Deus vem dizer isso, a lâmpada da palavra, ela faz exatamente isso. O que ela faz? Ela ilumina aquilo que está escondido. Ela ilumina aquilo que está escuro. Está escuro onde? Dentro de você. Nessa visão que você não enxerga mais quem você nasceu para ser. Que você perdeu de si mesma a sua identidade. Aquilo que você está vivendo.
E a palavra, ela não vem expor as suas misérias, expor aquilo que você está deixando de fazer. Não. Mas quando a palavra de Deus está dizendo, vossa palavra é um facho que ilumina os meus passos. Vossa palavra é a luz, é a lâmpada que ilumina os meus pés. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, não é para me expor, é para me despertar, para dizer assim, poxa, eu preciso olhar para mim. Se eu tiver pela luz do Espírito Santo, eu vou me enxergar, eu vou sair de onde eu estou, eu vou encontrar a minha identidade, a minha essência, quem eu nasci para ser. É como se Deus dissesse assim, ó, filha, olha para isso, olha para a sua vida, olha para as emoções que você está vivendo. Sabe por quê? Essa mulher que eu compartilhei com você, que determinado dia ela teve a consciência de que ela não conseguia mais levantar da cama, despertava e ela ficava ali, ela não conseguia, ela não tinha desejo. Essa mulher que passava o dia todo tentando arrumar a cama e não conseguia. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas quando a luz, quando a lâmpada iluminou a sua vida por dentro, ela entendeu que ela tinha se perdido de si mesma. Então é o próprio Deus dizendo para você, olha onde você está desgastando demais, mulher, a sua energia. Olha onde você está se diminuindo demais. Olha onde você está perdendo as suas características de mulher. Olha onde você está se afastando da mulher que eu te criei para ser. Está assumindo papéis que não são seus, atitudes que não são suas. Isso não é para você. É o próprio Deus dizendo, quando a lâmpada ilumina a minha vida, ilumina os meus pés, ilumina os meus passos, quando a lâmpada se torna essa luz para o meu caminho, eu começo a enxergar quem eu estou sendo, aquilo que eu estou fazendo. Então, amada, quando o texto diz luz para o meu caminho, isso é ainda mais profundo. Quando a palavra de Deus diz é luz para o meu caminho, essa luz para o meu caminho não é sobre o agora, é sobre direção, é sobre o próximo passo, é sobre reencontro consigo mesma, reencontro com Deus. É sobre isso que a palavra está dizendo. Quando você está desconectada, você perde o rumo. Você não sabe para onde ir. Você já passou por esse momento de não saber por onde ir? Seja numa questão profissional, seja numa questão financeira, seja numa questão de uma situação que você está vivendo dentro da sua casa, onde você olha e fala assim, eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir, eu não sei como agir. Nesse momento eu não sei o que fazer, não sei. E é exatamente nesse momento, quando a palavra diz uma luz em seu caminho, é a direção que Deus te dá, é o próximo passo. Quando nós nos permitimos estar com a luz que é Jesus, quando isso acontece na nossa vida, nós temos esse reencontro, nós sabemos os passos que nós podemos dar. Quando você está desconectada de você mesma, você perde esse rumo. Quando você se desconecta de si mesma, você vive sob uma sobrevivência, por sobrevivência. Você sobrevive os seus dias. Você vive no automático. Você chega no domingo já esperando o próximo domingo. Você reage à vida ao invés de caminhar nela. Você vai reagindo àquilo que está te acontecendo. E aí você chega num estágio que você diz assim, poxa vida, parece que eu estou sozinha, ninguém olha para mim. É tudo eu que faço. Sou tudo eu que faço. E é mesmo. Porque você não consegue se ver, você não consegue enxergar, você não tem limites para aquilo que você precisa. E a palavra está dizendo, Deus ilumina o caminho. Ele não ilumina tudo de uma vez. Mas Ele ilumina o passo a passo. Ele vai direcionando. Ele te mostra como sair do buraco interno, que você mesmo entrou.
Ele te mostra o caminho de cura, o caminho de verdade, o caminho de coragem, o caminho de reencontro consigo mesmo. A palavra ilumina primeiro o seu interior, que é onde tudo começou. Tudo começou a se perder. Lembra que eu disse? É de dentro para fora. Eu não começo a me perder de mim mesma. Vou voltar nessa situação dessa pessoa que eu compartilhei com você, de não se levantar da cama. Eu vou dizer para você, não foi do dia para a noite que ela perdeu o desejo de cuidar da sua casa, de cuidar dos seus filhos, de trabalhar, de se levantar. Não foi do dia para a noite. Ela se perdeu de si mesma. Aos poucos. Aos poucos isso foi acontecendo. Foi dia a dia. Foi um momento de cada vez. Mas quando você entende que Deus ilumina os passos, você vai dando um passinho de cada vez. Não é o fim. Se você se perdeu de si mesma, não é o fim. Bom dia, Eliana. Tudo bem, amada? Se você se perdeu de si mesma, não é o fim. Mas começar a olhar para si é o começo. É você se conectar com o Criador e dizer, Senhor, eu preciso dessa luz. A tua palavra é lâmpada. É lâmpada para os meus passos. Então, uma luz no meu caminho. Então, ilumina aqui. Esse próximo passo, Senhor, eu vou dar. E a luz vai chegar. Dê o próximo passo. Qual é o próximo passo que você tem que dar? Qual é a primeira coisa que você tem que começar a fazer para começar a se reencontrar consigo mesmo? A palavra, ela ilumina primeiro o seu interior, para depois iluminar o amanhã. Onde falta luz, você tropeça, amada. Onde tem luz, você caminha. Entende? O poder da luz. O poder da luz que é Jesus. Agora eu quero entrar com você sobre os sinais emocionais que te mostram que você está se perdendo de si mesmo. Às vezes a gente não entende. E lembra que eu disse? Nós vamos vivendo. Nós vamos fazendo porque nós caímos numa normalidade. Mas eu quero pedir que Jesus ilumina isso para você. Por isso que eu vou te trazer alguns sinais. E se você estiver vivendo isso, já fala, Jesus, ilumina. Porque é isso que eu estou vivendo. Sabe qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal, quando você se perde de si mesma. Oi, Geni. Deus te abençoe. Você que chegou agora, já compartilha essa live, ó. Clica aqui nesse aviãozinho, já encaminha para as amigas. O primeiro sinal, você não se escuta mais. Você vai sentindo coisas, mas você nem tenta entender. Dores, sentimentos dentro de você, sentimentos de solidão, angústia, raiva. Você vai sentindo, mas aquilo vai virando o seu normal. E na verdade isso não é normal, é comum, mas não é normal. Você vai sentindo isso, mas não vai percebendo. Sabe por quê? Porque você não se escuta mais. Então aquela raiva que você tem, você se explode com facilidade. Você explode com seus filhos. Você explode com teu esposo. Você explode consigo mesma. Quantas pessoas de raiva acabam se agredindo fisicamente? Eu vou dizer para você aonde eu cheguei. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu não me escutava mais. E eu tinha tanta raiva daquele sentimento, daquilo que eu estava vivendo, que uma vez, eu de frente com o espelho, eu fiz isso aqui, ó. Eu lembrei disso agora. Eu peguei o meu cabelo e eu puxava. Eu puxava os meus cabelos de raiva, chorava. E eu puxava os meus cabelos por aquilo que eu estava sentindo. E eu fazia com que as pessoas à minha volta sangravam com aquilo que eu estava sentindo. Mas eu não entendia. Por quê? Porque a gente não tenta entender. A gente vai levando, a gente não se escuta, só segue, vai em frente. Aí passou aquele momento, eu respirei, bora lá. E assim a gente vai vivendo. Então o primeiro sinal, você não se escuta. Você vai sentindo uma dorzinha aqui, você vai sentindo uma dorzinha ali.
Você vai tendo perdas de cabelo. Você vai tendo algumas reações fisicamente, mas você não se escuta. Você vai acabar não dormindo mais, tendo insônia, mas você nunca entende o porquê. É aos pouquinhos vai acontecendo. Mas e bem, preciso sair para trabalhar. Muito obrigada pelas belas palavras. Vai ficar gravada, Élica, depois você acessa, tá bom, maravilhosa? Deus abençoe, bom trabalho. Minha oração foi essa hoje, senti no coração. Deus não trata sintomas, Ele trata a raiz. Exatamente, amiga. As raízes. E a gente não vai escutando, é o primeiro sinal. Faz sentido isso para você? Você vai indo, vai caminhando, vai empurrando com a barriga. Aí o casamento vai se desfazendo, vira muito natural. Você vai deixando de... Um dia dorme brigado, outro dia vai para outro quarto. Um dia a gente não conversa de manhã. A relação sexual vai esfriando. E assim por diante. Mas você está vivendo, tá? Seguindo. E tudo isso porque você não se escuta mais. Você não escuta mais o seu coração. Dentro de você até tem uma menina interior, uma criança interior gritando, mas você acaba não se percebendo. O segundo sinal, você vive exausta, cansada. E não só fisicamente, mas emocionalmente. Sabe aquela TPM constante? Chora pra tudo, uma fadiga interna que não passa, mesmo com descanso. Parece que o dia que você descansa, o dia que você dorme mais, você acorda mais cansado. Já percebeu isso? É um cansaço, uma exaustão emocional que vai atingindo todo o seu emocional, mas também o seu ser físico. O terceiro sinal, que é muito comum, você vai diminuindo a sua voz interior. Você sabe o que quer, mas você vai dizendo, depois eu faço. Não agora. Não, agora não é a minha vez. Existe uma vozinha dentro de você que vai dizendo assim, ai, queria tanto tal coisa, queria tanto estar em tal lugar, queria tanto fazer tal coisa, mas não, agora não é minha vez, vou deixar para o outro, vou deixar para depois. E aí você vai diminuindo essa voz interior que está ali gritando, mas como você não escuta, quando existir uma possibilidade de ouvi-la, você vai abafando essa voz. E vai dizendo, deixa para depois. Depois eu faço. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Clica aqui no coraçãozinho, coloca um joinha. Se você tem passado por algum desses sinais. Se eu tô falando com você. Vai, identifica aqui. Se isso tem feito sentido para você. Vou trazer um quarto sinal agora. Esse quarto sinal também é muito comum. Você sente que perdeu a sensibilidade verdadeira. Sabe o que é isso? É você ficar sensível demais. Ou dura demais. Sabe aquela TPM que tudo chora que eu estava falando? Nesse momento é sensível demais ou é dura demais. Não tem um meio termo. Porque você perdeu a sensibilidade. Então, ou é demais de um lado ou é demais do outro. Não existe um equilíbrio sobre isso. E aí você se pergunta, nossa, parece que eu estou entrando numa depressão. Nossa, parece que eu estou vivendo um tempo de muita ansiedade. De fato, isso pode realmente estar acontecendo. Porque os sinais estão gritando na tua vida, mas você não percebe. E eu quero pedir que a palavra, que é luz para os nossos pés, possa ser luz sobre a sua vida. E se você de fato tem vivido esses sinais, eu quero dizer que esses sinais mostram que a sua alma está pedindo atenção. A alma precisa ser curada. O nosso corpo é corpo, alma e espírito. É esse físico, é a alma e espírito. A alma é que dói e que precisa ser curada. Então são esses sinais que mostram que a sua alma está pedindo por atenção e precisa ser atendida.
E aí, além desses sinais, entram os comportamentos que vai revelando sobre a sua vida uma desconexão consigo mesmo. É aquela pessoa que se doa demais, esse é um dos comportamentos, mas é um dos comportamentos assim, ó, top 10. Top 10. Muitas das minhas mentoradas chegam aqui dessa forma. É aquele comportamento assim, que você se doa demais, e aí você fala, nossa, não tem retorno nenhum, só eu. Só eu que me entrego, só eu que faço isso, só eu que faço aquilo, e não tem retorno. Porque você sempre é o excesso, você sempre está se doando. Esse é um comportamento top 10 de quem se perde de si mesmo. Por que você se doa demais? Para o outro, sem retorno. Você faz muitas vezes para que o outro possa ver. Você faz por conta de uma necessidade de aprovação. Você faz porque, ao menos quando você faz, você espera por um reconhecimento, por um retorno. Só que aí não tem. E aí vem a frustração, aí vem aquilo que você se sente mal por esse sem retorno. E você normaliza coisas que ferem a sua paz. Você normaliza as coisas que dizem a seu respeito. Você normaliza coisas que fazem com você, que falam para você. Você normaliza um relacionamento que já não está dando mais certo. Você normaliza uma forma de tratamento, de esposo, de filhos, de pessoas, de trabalho, de vida profissional. Você vai normalizando coisas que ferem a sua paz. Mas você vai achando que aquilo é para você. Você não evita falar sobre o que sente. Todo mundo que chega à tua volta, você acaba falando. Vai dizendo, vai falando. Mas na verdade você não faz nada com aquilo. E você vive no quê? No automático. Pim. Clicou e está sobrevivendo os seus dias. De domingo a domingo, você apenas sobrevive. Até mesmo o seu momento de lazer é no automático. É rápido. Você atende a todos, menos a si mesmo. Você se compara, a comparação. Isso aqui também é um top 10 de muitas mulheres. Se comparando. Você compara a sua vida financeira, você compara a sua vida emocional, você compara a sua vida profissional, você vai comparando com o outro, porque o outro é assim. Os seus relacionamentos, então, quantas vezes mas você está fazendo isso, mas fulano de tal é de tal forma, por que você também não pode ser assim? E aí você vai se comparando a sua vida, aquilo que você está vivendo, com coisas até mesmo, pasmem, da internet. Com aquele casal margarina, com aquela família margarina, com aquela profissional margarina que você vê, e aí você vai comparando a sua vida. E quando isso vira uma rotina, já passou de um alerta para a sua vida. De que você está se perdendo da mulher, não da mulher que a sua mãe gerou, não da mulher que você lutou para ser, não, mas da mulher que Deus te criou para ser. Por isso que é importante nós voltarmos para a palavra, que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, porque ela ilumina de dentro para fora e eu vou me vendo, eu vou enxergando onde é que eu estou me perdendo de mim mesma. Entende? Quando isso acontece, quase sempre a perda de si mesma, ela vai acontecer por falta de limites. Então, quando isso acontece, sou eu mesma que não coloquei limites para mim. Eu fui me permitindo muitas coisas. E aí, eu me permitindo muitas coisas, eu me permitindo ouvir muitas coisas, viver muitas coisas, estar
com muitas coisas, eu me permitindo tudo isso, eu me perco de mim mesma. Quando você não define o que é saudável para o seu relacionamento, quando você não define o que é saudável para a sua vida de mulher, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira, para a sua vida na educação dos seus filhos, quando você não define o que é saudável para você, escuta isso, mulher, abre os seus ouvidos agora. Quando você não define o que é saudável para diferentes áreas da sua vida, o mundo vai definir isso por você. O mundo vai definir isso para você. E quando você aceita o que não cabe mais na sua vida, quando você vai abrindo portas para entrar aquilo que não cabe mais na sua vida, você diminui a si mesma pouco a pouco. Você vai se perdendo pouco a pouco. Mas de quem é a culpa? Eu não quero que você entenda onde está a culpa. Mas eu quero que você entenda a autorresponsabilidade. Você é autorresponsável por aquilo que você está vivendo hoje. Porque você foi abrindo portas. Porque você foi permitindo que as coisas, as situações, o mundo, as pessoas definissem quem você é. Mas você é tão autorresponsável por si mesma que hoje eu convido você a olhar para a palavra de Deus, quando a palavra diz que a palavra dele é luz para os nossos pés. É essa luz que ilumina a nossa vida e aos poucos nós vamos entendendo o que de verdade eu nasci para ser e parar de ser diminuída pouco a pouco. Você não foi criada para viver de uma forma apagada. Você foi criada para refletir a si mesma, refletir o seu propósito, refletir a sua missão, para refletir essa luz que ilumina você. Essa luz que ilumina você. Quando o Senhor ilumina os nossos passos, qualquer pessoa vai perceber isso em você. Qualquer pessoa. Ontem aconteceu um fato muito importante, não, mas muito interessante. Eu entrei no elevador, estava indo para uma reunião. Eu entrei no elevador e tinha duas mulheres. Uma senhora e ela disse assim: nossa, nós estamos perdidos, esquecemos de apertar o térreo. E eu falei: tá passeando de elevador então? Comecei a brincar e ela disse assim: é que lá no Rio não tem essas coisas, lá é tudo térrea, né? Casa térrea. E eu falei: do Rio então? Que gostoso. Ela falou assim: não quero ir pra lá não, que lá tá muito violento. Eu falei: que pena, né? Deus abençoe e tal. E fui saindo. Aí cumprimentei o porteiro, cumprimentei o síndico e fui saindo. É o meu jeito de ser. Bom dia, tudo bem? Tal. É o meu jeito de ser. Aí ela falou assim: nossa, que simpatia. Ela é simpática com todo mundo mesmo. Porque naquela hora ela achou que eu estava sendo simpática só com ela. E quando ela viu eu cumprimentando todo mundo, ela disse: que simpatia. E ela falou assim: nossa, tem uma luz nela, olha, tem uma luz nela, ela é simpática com todo mundo. Entende? Eu não estou dizendo isso para você para dizer assim, eu tenho a luz. Não. Mas para dizer, de verdade, eu tenho a luz que eu encontro em Jesus. Essa luz não é uma luz da Maria. É uma luz que vem do Senhor. Quando nós nos dispomos é essa palavra? Quando nós nos colocamos, vamos mudar. Quando nós nos colocamos diante de Jesus, para viver essa luz, nós não deixamos que situações, que circunstâncias, que padrões, que pessoas vão definindo a nós. Não. Nós vamos assumindo os nossos papéis e ao contrário daquilo que nós vamos nos diminuindo pouco a pouco, a luz vai nos dando passos para um crescimento de quem nós nascemos para ser, assumindo esse papel. Você tem um poder imensurável sobre a sua vida, um poder de comando, um poder de governo. Quando a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, vai dizendo assim que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Um pouquinho mais para frente, ele diz que a palavra de Deus diz que nos criou para governar sobre os peixes
Esse governo é o próprio Deus que nos deu. Mas não é para você governar acima de Deus, não. Você governa pela luz da palavra. Existe uma luz que ilumina os seus passos. Queira enxergar essa luz, o passo que você vai dar. Esse é o governo. Eu governo as minhas pernas, eu governo os meus passos. Então aqui eu dou esse passo. A vida que você está levando não é a vida que Deus quer para você. Uma vida disfuncional. A vida que Deus tem para você é uma vida onde você não se diminui, mas você se percebe. Você não foi criada para viver de uma forma apagada. Você foi criada para viver quem você nasceu para ser. Para encontrar o seu verdadeiro propósito. Para encontrar o verdadeiro propósito exige presença, exige consciência. Então se conscientize, mulher. Decida virar a página. Decida virar a página. A palavra de Deus, quando diz ilumina o caminho, toda vez que você se sente perdida, não é para você se culpar. Não é para você se definir e buscar se definir por comparação, se definir por outras pessoas. Não, é para você se aproximar da luz, sem culpa. A luz vai revelar quem você é, o que você precisa, onde você está ferida. A luz vai revelar o que você precisa deixar para trás. A luz vai revelar para onde Deus está te chamando. Muitas das mulheres que eu atendo, elas dizem assim: Maria, eu me sinto perdida. E se sente perdida exatamente por isso. Porque se perdeu de si mesma. E aí você fica sem direção. Mas entenda, se perder de si mesma não é um fim. Mas é um sinal de que você precisa se reencontrar com a sua origem. Deus te deu o governo. A sua origem está nele. Deixe essa luz te iluminar e comece declarando para você. As palavras que saem da sua boca têm poder de cura, de restauração, de libertação, de trazer o novo para a tua vida. Maria, como é que eu faço isso? Eu vou te dar eu vou te dar 5 passos. Eu vou trazer 5 passos para você. Esses passos fizeram muito sentido para mim, quando eu me entendi como alguém que se sentia perdida, como alguém que tinha se perdido de mim mesmo. Claro, eu tive um padrão familiar que me fez ver muitas das coisas que eu estava vivendo. Eu tinha trazido desse padrão familiar, de crenças, de verdades que eu tinha trazido para a minha vida. De que mulher nasceu para fazer isso, e era isso que eu tinha que fazer. Mas eu não sou um padrão familiar. Eu não sou um padrão da minha mãe. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. E quando eu entendo isso, eu entendo quem eu nasci para ser. E independente de que todas as mulheres da minha família não viram isso, eu vou enxergar, eu decido por isso. A minha vida nesse mundo é uma passagem, mas essa passagem tem que ser verdadeira. É uma passagem. Eu estou aqui, mas eu sou de lá. E para eu chegar lá, eu tenho que viver verdadeiramente aquilo que eu nasci para ser. Eu não posso permitir que as emoções governem a minha vida. Eu posso senti-las, eu posso entendê-las, mas governar não. Eu não posso permitir que uma vida profissional disfuncional, onde eu viva para o trabalho, governe a minha vida. Eu não posso permitir que dificuldades financeiras governem a minha vida. Eu não posso permitir que relacionamentos que não são saudáveis governem a minha vida. Então, para isso, maravilhosa, presta atenção, Primeiro passo. Pare de ignorar o seu coração.
Se está doendo, tem um motivo. Qual é esse motivo? Para de ignorar a si mesma. Se tem algo mal resolvido, qual é isso? Qual é o motivo? Entenda isso. Cuide disso. E peça isso para que essa luz possa iluminar você. Aquilo que você tem ignorado. Senhor, o que é que eu tenho ignorado que tem doído o meu coração? Se está doendo, tem um motivo. Então pare de ignorar. Segundo, nomeie seus sentimentos. Diga para você mesmo, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo tristeza. Nessa hora que eu estou te ouvindo, Maria, eu estou me sentindo triste porque eu estou vivendo isso. Tá, qual é o motivo da tristeza? Eu estou me sentindo com muita raiva. Tá, qual é o motivo da raiva? Olhe para você com mais amor. Da onde está vindo isso? E se você não consegue enxergar, peça essa luz. Uma luz em meu caminho. Vossa palavra é uma luz em meu caminho. É no meu caminhar que essa luz está sobre mim. Então, Senhor, me permita enxergar isso. O próximo passo, maravilhosa, não queira ir sozinha. Traga Deus para a conversa, mas não do jeito que você quer, é do jeito que Ele deseja. É do jeito que Ele quer. Tenha comunhão com Deus, senta com Ele. Fala para Ele. Fala com Deus. E não só fale, mas também escute. Peça que o Senhor te dê ouvidos assíduos para poder ouvir o que o Espírito Santo quer te dizer. Fale com Deus sobre o que você perdeu. Fale com Deus sobre os sentimentos. Fale com Deus daquilo que está no teu coração. Traga Deus para a história, para aquilo que você tem vivido. E volte, sabe fazer o quê? Estabelecer limites. Quantas mães querem colocar limites para os filhos e não conseguem? Porque você não consegue pôr limites nem com você mesma. Você não tem limite. Você vai fazendo e nunca está sendo. Você não tem limite com seus horários. Você não tem limite para parar e ver quais são as prioridades do seu dia. De olhar para Deus, de estar com Deus. Tudo é o fazer, é automático. Volte a estabelecer limites. Você não diz não. Vai aceitando tudo. Dizer não, muitas vezes, e eu ouso dizer, na maioria delas, quase em todas elas, em todas essas vezes que você não consegue dizer não, isso é espiritual. Quase, se não todas, quase todas as vezes que você não consegue dizer não, é espiritual. Peça essa luz. E sabe qual é o próximo passo? Eu quero te convidar a fazer isso hoje. Uma pausa intencional. Maria, eu vou ficar louca, tem tanta coisa para fazer. Você vai escolher 10 minutos do seu dia. 10 minutos. Se preciso for, se tranca no quarto. Fecha a porta. Senta, já sei, fecha a porta. Senta na sua cama. Você vai trabalhar a respiração. Respira por 3 vezes assim, bem profundo, Por 3 vezes. Coloca uma música de fundo, uma música instrumental. E você vai ficar ali por 10 minutos sem fazer nada. Sem falar nada. Você vai treinar isso para se reconectar com você mesmo. Você vai olhar para si. Vai fechar os seus olhos e olhar para si.
Deixa o seu pensamento ir naquilo que você está sentindo, naquilo que você está fazendo. E esse vai ser um passo de cura para a sua vida. Mas você vai fazer uma pausa intencional. Intencional. Eu vou fazer isso. Não é um evento. É um processo. Não é do dia para o outro que você se reencontra consigo mesmo. Quanto tempo você levou para se perder de si mesmo? Lembra que eu disse? Não foi da noite para o dia. Foi um processo. Você foi se esquecendo. Começaram a vir alguns sentimentos. Você não foi percebendo. Aos pouquinhos. Lembra da mulher que eu te disse lá no início? Um dia, ela não tinha vontade de levantar. O outro dia, ela demorava muito para levantar e não tinha mais vontade de arrumar a sua cama. Eu lembro de outra coisa que ela disse: Maria, eu passava o dia sem escovar os dentes, porque eu não tinha coragem de escovar os dentes. Olha isso. É aos pouquinhos que as coisas vão acontecendo. Da mesma forma, o retorno, o reencontro consigo mesmo também é um processo. Então você vai começar hoje com esses 10 minutos intencionais. Quando uma mulher ela se reencontra, maravilhosa, ela volta a ter paz, ela clareia as emoções. Quando uma mulher volta a se reencontrar, ela para de negociar a sua identidade, ela sabe quem ela é. Ela se respeita, ela se posiciona, ela brilha de novo. Quando uma mulher, ela se reencontra, tem luz na sua vida, e essa luz vem do Senhor. Ela se posiciona, ela volta a caminhar com propósito, com decisão. Ela se sente inteira e não metade dela. Essa é a mulher. Isso não acontece porque a vida fica fácil demais, não, mas porque ela volta a ouvir a sua própria alma. Lembra da alma ferida? Ela começa a ouvir a sua alma ferida e a voz de Deus está dentro dela. Eu quero deixar para você uma reflexão. Onde foi que você começou a se perder? Em que momento você deixou de se ouvir? O que você precisa resgatar hoje na sua vida? Deus, ele não te chama para ser forte o tempo todo, maravilhosa. Mas ele te chama para ser verdadeira. E esse convite é um convite de cura. A verdade definitivamente cura. A verdade liberta. A verdade te traz de volta. Te traz de volta. Eu quero novamente ler esse versículo 105 do Salmo 118 com você. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. A palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Essa palavra, ela ilumina a nossa vida. E eu desejo que essa palavra ilumine o seu coração e te ajude a reencontrar de quem você é, de quem você nasceu para ser. Vamos fazer uma oração agora? Pedindo para que o Senhor possa tirar as travas assim, dos nossos olhos, do olhar que eu tenho para mim mesma. Eu quero pedir agora, Deus, pela ação do Teu Espírito, Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos através dessa palavra. Que a luz, Senhor, possa estar no agir dos nossos passos. Cada passo que eu der, Senhor, que eu possa enxergar essa luz me iluminando. E essa certeza de que o Senhor está comigo, Deus. Abençoa, Senhor, os meus passos. Abençoa, Senhor, a minha vida. Seja a luz, Senhor, no meu relacionamento. Seja essa luz, Senhor, no meu relacionamento com os meus filhos. Na minha vida profissional, Senhor, seja essa luz.
Seja essa luz, Senhor, na minha vida financeira, naquilo que eu tanto preciso, Senhor, seja essa luz. E não me deixe perder-se de si mesmo. Dai-me, Senhor, a luz do Teu Espírito Santo e me ajuda, Senhor, a me manter sob essa luz para que eu não me perca. Para que eu não se perca de mim mesma, Senhor. E tudo aquilo que eu esteja vivendo, Senhor, o Senhor possa abençoar a minha vida. Para que eu possa encontrar essa luz. E que os meus passos sejam guiados por Ti, Senhor. No Teu nome, Jesus. No Teu nome. A Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. Declare isso sobre a sua vida. A Tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. A Tua palavra, Senhor, é luz para a minha vida. A Tua palavra, Senhor, é luz. E eu quero enxergar para onde eu tenho que ir. Dai-me dessa luz. Amém, 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 amém.